Qual é o nome do Deus Pai e do Filho de Deus e do Espírito Santo? Olá, irmãos, direto ao ponto aqui. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com os irmãos acerca deste tema maravilhoso, né? Qual é o nome de Deus e do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo? Desde os tempos mais remotos da existência humana, sempre houve no coração dos homens o desejo de saber qual seria o nome do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, desde que se conhece a Bíblia escrita, pois na verdade existiam 3 tipos de Bíblia, né? O qual Deus sempre tratou de fazer-se conhecido por meio delas. Sempre houve interesse e indagações por parte dos servos de Deus, seja eles profetas ou não, de saber qual é o nome real de Deus. E observando atentamente para as Escrituras, o Senhor, por meio dos profetas, revelou títulos representativos à pessoa da divindade, mas não revelou o verdadeiro nome de Deus, o grande Jeová. Mas, por incrível que pareça, até os dias de hoje, o nome de Deus não é conhecido entre os assim chamados cristãos. Podemos observar que todos conhecem o nome do Filho de Deus, porém desconhecem o nome de seu Pai, o Deus Todo-Poderoso. Mas para que possamos se inteirar desse assunto, necessitamos primeiramente averiguar o que diz a palavra de Deus sobre esse assunto. Temos, antes de mais nada, entender que Deus é Espírito e Ele é infinito, Ele é eterno. Não tem princípio e nem fim de dias. Ele é invisível, não visto por meios normais de visão. Ele é autoexistente e nele foram criadas todas as coisas e Ele é um Espírito Santo, suprema divindade, suprema santidade divina. Então, obviamente, irmãos, o Espírito Santo, o qual fala na palavra de Deus, não é outra pessoa ou uma terceira pessoa distinta, mas é o próprio Deus Todo-Poderoso. Porém, também não é um nome próprio, o Espírito Santo. Partindo da evidência de que o Espírito Santo não é outra coisa a não ser o próprio Deus e também o próprio Pai de Jesus Cristo, evidenciado na sua vinda na Terra por meio de um nascimento natural, sem contato sexual masculino humano, mas que foi gerado em Maria, foi do Espírito Santo. Pode ler em Mateus capítulo 1. Esta parte física do Filho de Deus, mostrando que seu Pai foi Deus, o Espírito Santo, que criou os elementos para que fosse possível a gravidez humana por meio de uma mulher que foi uma serva de Deus, escolhida para este feito, quando Deus tomou emprestado seu ventre para trazer para a criação visível a pessoa de seu Filho. Pois o Filho de Deus já existia na eternidade, irmãos, em um corpo não humano, mas teofânico, pois a Bíblia nos diz que ele foi o primogênito de toda a criação. Em outras palavras, foi o primeiro que saiu de Deus. Posteriormente, entrou no mundo natural da matéria por meio de um nascimento virginal e sendo sustentado em sua gestação, única e exclusivamente por Deus. Nunca ele foi provido por meios humanos para seu crescimento no ventre de uma mulher. Seu crescimento tinha que ser desta forma, pois caso contrário ele seria contaminado com o pecado que pairava no ser humano. Seu sangue tinha que ser totalmente sem pecado e sem contaminação humana, pois o propósito da sua vinda à terra foi para resgatar o homem da sua condição de caído da graça de Deus. Esse foi o propósito do Senhor, resgatar o homem da sua condição de caído da graça de Deus. Maria nunca foi mãe biológica de Jesus. Somente foi usado seu ventre para que desenvolvesse o gene de Deus.
Ele mesmo foi o criador do corpo chamado Filho de Deus. E Maria foi a sustentadora. Ela foi sua mãe de criação. A vinda do Filho de Deus entre os humanos, entre muitas coisas, foi de revelar o nome de seu Pai. Um dos propósitos foi de revelar o nome do seu Pai. São João, capítulo 17, versículo 6. Jesus disse: Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus. Tu os confiaste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. São João, capítulo 17, versículo 11. Jesus disse: Agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como somos um. Tomando essa escritura, meus amados irmãos, podemos observar que Jesus diz que ele recebeu o nome do seu Pai. Então o nome do seu Pai, que é Deus, é Jesus, pois este nome foi dado ao seu Filho. Sabendo que o Pai de Jesus, ele é o Senhor e é o Cristo o que unge, e o que unge nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus. Então podemos ver que o nome de Deus, o Pai, é Senhor Jesus Cristo. Porém, temos que também observar que Jesus, o Filho de Deus, também foi feito Senhor e Cristo. Atos, capítulo 2, versículo 36. Saiba, pois, com toda certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A este Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo, ou Messias, o qual é o que foi ungido. Então, irmãos, o nome do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo também. Podemos fazer a seguinte forma para dar um pouco mais de entendimento. O nome do Pai é o Senhor Jesus Cristo. E nele, caso a palavra Cristo significa, no Pai, o que unge com o Espírito Santo. O nome do Filho, Senhor Jesus Cristo, e neste caso a palavra Cristo significa o que foi ungido com o Espírito Santo, o Messias. Então, este é o nome que o Filho de Deus veio revelar, o nome do seu Pai, que é o nome que ele recebeu da parte de Deus. Amém? Pai, Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo. O Senhor é o Pai, Jesus foi identificado como Filho de Deus e Cristo é o Espírito Santo. O Senhor é o Pai, porém ele fez de seu Filho também Senhor. Jesus é o nome do Filho, porém é o mesmo nome de seu Pai. Cristo, que é o Espírito Santo, esta palavra Cristo tem 3 significados. A palavra Cristo tem significados: o que unge, Deus; o que é ungido, Jesus foi ungido, ele é o Messias e Deus o fez também Cristo; e a unção também significa Cristo. Então o nome do Pai que Jesus revelou e continua revelando é Senhor Jesus Cristo, o Pai. E o nome do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo, Filho. E o Filho de Deus não é o Deus Todo-Poderoso, pois ele diz ter um Deus e também nos diz que ele é o nosso irmão. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Isso foi depois da ressurreição. E o Filho de Deus é o nosso irmão. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, irmãos, negar a existência do Filho de Deus é um ensino de um bispo católico, vocês sabem disso, né? Existe um ensinamento que diz que o Filho de Deus foi somente um ofício de Deus e que depois da sua morte esse ser chamado Filho de Deus deixou de existir para se tornar o Pai. Esse tipo de ensinamento não é nada mais que o ensinamento do anticristo. Está incluído nesse ensino que Deus o Pai é o mesmo Filho, em outras palavras, que Deus o Pai é o Filho de Deus também, como um ser somente. Essa doutrina, irmãos, ela veio se destacar por volta do século III, chamada também de doutrina unicista, onde um dos fundadores, originador e defensor deste ensinamento foi um bispo católico chamado Sabélio. E o bispo Sabélio ensinava que Deus se manifestava em máscaras e fases distintas, mas que era sempre o mesmo Deus em diferentes ofícios, e o que o Filho era o próprio Deus, o que Deus, o Pai, morreu na cruz. Ele usou essa doutrina unitária para combater o trinitarianismo romano do século III, porém está completamente em discordância com as Escrituras. A doutrina unicista tem se estabelecido em muitos segmentos evangélicos, também conhecida como só Jesus, e das igrejas que ensinam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são somente um ser, excluindo totalmente a existência do Filho de Deus chamado Jesus Cristo. Então, irmãos, Deus tem os seus ofícios de Pai, Filho e Espírito Santo, porém esses ofícios não anulam a filiação literal. Deus teve um filho de corpo, alma e espírito, e esse filho revelou o nome do seu Pai. O nome do Pai é o Senhor Jesus Cristo, o nome do Filho é o Senhor Jesus Cristo, e o nome do Espírito Santo, o Espírito Santo é o Pai. O Espírito Santo é o Pai do seu Filho Jesus Cristo. Então o nome do Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu irmão, te guarde, te guie. Aqui, irmão Vinícius, direto de Manaus, do coração da Amazônia para o Brasil. Um grande shalom de Deus para cada um dos irmãos. Amém. Até uma próxima, se Deus quiser.